Bom, e aqui a gente entra no módulo que eu vou deixar para vocês umas dicas de parâmetros que eu uso aqui, mas, como eu falei no módulo anterior, a gente vai personalizar isso para cada paciente de vocês depois, tá? Essa dica é para vocês terem ali uma base de como calcular, como começar. Às vezes aqui na teoria a gente fica um pouquinho mais perdido, principalmente quem é iniciante aí em endolaser, mas na prática vai ter muito falando sobre isso, vocês vão conseguir compreender melhor. Nossa prática está com uma tecnologia de alta resolução, vocês vão conseguir ver perfeitamente. E aí, então, as dicas de parâmetros, né? O que eu uso na maioria das vezes no paciente. Então, em pálpebra, eu uso geralmente de 0,5 a 1 watts de potência, que é o calor, lembra? E eu uso em modo pulsado. Código de barras, eu vou usar de 0,8 a 1,5 watts de potência em modo pulsado. Terço médio, uso de 2 a 3 watts. Às vezes, eu chego em 4 watts, dependendo da espessura da pele do paciente também em modo pulsado. Papada e cervical de 3 a 4 watts em modo pulsado. Corpo, eu uso no máximo, ali, o meu limite que eu uso em corpo é 8 watts também em modo pulsado. O aparelho, alguns aparelhos aí vão dar para vocês, algumas marcas dão até 12 watts, outras até 16 watts para vocês conseguirem usar, mas o meu limite que eu uso em corporal, né, que é o que eu mais uso, potências mais altas, eu uso 8 watts, tá? Eu não passo disso, principalmente pelo que eu falei para vocês ali do meu método de trabalhar, do meu modo de trabalhar, de sempre ter segurança e resultado ao mesmo tempo. E aí a gente tem o famoso efeito lipo HD, que a gente faz com o endolaser também, que muitos pacientes aqui vão chegar no consultório de vocês pedindo, né? Então, esse efeito de lipo HD, que é aquelas marcaçõezinhas que às vezes o cirurgião plástico consegue fazer lá no centro cirúrgico, a gente consegue dar um efeito parecido com o endolaser. E aí sim, nesse caso, naquelas linhas ali de marcação, eu uso o modo contínuo, tá? O modo contínuo, a gente fala em alguns aparelhos, inclusive, profissionais que usam ele em modo cirúrgico. Tem dentistas, né, odontólogos que usam para fazer cirurgias de gengiva com o modo contínuo. Então, realmente, ele corta a pele, ele é muito mais danifica muito mais o tecido, muito mais arriscado, né, de se trabalhar. E os maiores intercorrências que a gente vê, que chega aqui para mim, são intercorrências vindo de profissionais que fizeram em modo contínuo. Então, nódulos, fibrose, seroma, necrose do tecido, queimadura. A maioria que chega aqui, a gente pode contar nos dedos aí, é um ou dois só que chega de modo pulsado, todos os outros vão chegar de modo contínuo. Então, o modo contínuo realmente ele é muito mais agressivo. E toda vez que vocês forem escolher o modo contínuo, vocês vão escolher, então se vocês estão trabalhando em 4 watts do modo pulsado, vocês vão escolher ali metade desses watts para trabalhar em modo contínuo. Se um dia pegar um aparelho e não tiver, né, ali o modo pulsado, né, lançar outro aparelho, e vocês tiverem que trabalhar em contínuos, vocês sempre vão pensar em usar metade daquele calor que vocês usaram para o pulsado, tá? Nesse caso aqui do efeito da Lipo HD, eu continuo usando os 8 watts, mas é como se eu estivesse usando o dobro ali, se eu estivesse no modo pulsado, mas porque eu quero realmente causar um pouquinho ali, né, de fibrose para dar aquele efeito que principalmente a mulherada ali ama, que é esse efeito da Lipo HD, tá? A gente consegue fazer definição com ele também, vocês vão ver na prática as marcações da definição de abdômen, também muitos homens procuram, né, que são as definições dos gominhos do abdômen, e aí sim também a gente usa o modo contínuo nessas marcações, realmente nessas linhas de marcações que a gente quer fazer, mas somente nesse caso. Aqui a gente tem um pouquinho de energia total, né? Então, depois que eu programei lá os meus watts, programei se eu vou usar em pulsado, se eu vou usar em contínuo, né? Eu tenho a energia total entregue por região que eu vou olhar ali na máquina. Então, em pálpebra, geralmente eu acumulo 200 joules por lado, em código de barra, 100 joules por lado, terço médio inferior, 2.000 joules por lado e papada, 500 joules por lado. Isso daqui não é uma regra, tá? Isso daqui é uma dica. Tem pacientes que a hora que eu vejo que tem, por exemplo, fazer uma papada com excesso de gordura ali maior e eu consigo acumular mais joules naquela região. Mas tudo isso eu vou observando na hora de fazer o procedimento, se está tudo ok, se está ficando muito vermelho, se está esquentando muito a temperatura por fora da pele, né? Se a gente está chegando naqueles 40 graus, aferindo no termômetro a todo momento. Se o paciente está bem também, né? Aferindo sempre os sinais vitais ali, pressão, sempre que o paciente
por conta da anestesia que a gente usa, então ver se tá tudo ocorrendo bem, e aí a gente pode usar um pouquinho mais ali de energia, de acúmulo de energia na região, dependendo do paciente. O tempo que eu uso, né, naquele modo pulsado, lembra que eu falei para vocês que tem tempo on, tempo off. Então, a maioria dos meus pacientes eu uso tempo on 75, que é equivalente a 1 segundo, e tempo off 50. Geralmente a gente coloca, né, posiciona a fibra ali em torno de 0,8 milímetros para baixo da pele. Na prática também vocês vão conseguir identificar o que seria esses 0,8 milímetros para a gente colocar. Quando eu vou aplicar em gordura, eu tenho que aplicar um pouco mais profundo, né, no subcutâneo, tem que já dar aquela deslizadinha ali na nossa fibra, porque senão eu não vou estar chegando onde eu tenho mais gordura, né? A gente vai ver também isso lá na nossa aula bônus de anatomia. E sempre que temos que enxergar a luz vermelha do laser, então aquela luzinha, mesmo quando a gente coloca dentro da pele, a gente sempre tem que estar enxergando aquela luzinha o tempo todo. Então a gente consegue ver se a gente está superficial demais ou se a gente está profundo demais, de acordo com aquela luz também que a gente vai ficar vendo o procedimento como um todo. Geralmente os vetores, né, aqueles leques que a gente faz de marcação, a gente dá em torno de 1 centímetro mais ou menos entre um e outro. E aí aqui está o segredinho das 5 passadas por vetor, que às vezes vocês escutam muito falar, né, profissionais usam as 5 passadas. O que eu uso nessas 5 passadas? Eu sempre faço o acúmulo de energia que eu calculei para aquela região. Às vezes, como eu falei para vocês, nossa mão vai estar mais rapidinha, às vezes nossa mão vai estar mais lenta, e aí naquele leque eu sempre faço no máximo 5 passadas e vou para o leque do ladinho. Faço no máximo 5 passadas e vou para o leque do ladinho. Porque eu não fico acumulando muita energia, fazendo muita energia num lugar só, e aí sim eu consigo distribuir aquele acúmulo de energia que eu calculei, os 1000 joules que eu calculei, eu consigo distribuir uniforme em todos os leques. Acabei o último leque ali, não deu os meus 1000 joules, eu não paro de fazer. Eu volto lá no primeiro leque e vou fazendo mais uma ou duas passadas, uma ou duas passadas, uma ou duas passadas, dependendo se eu já estou chegando no joule que eu quero ou não, eu conto essas passadas. Por que eu sempre faço, além de fazer 5 passadas para a gente ter essa distribuição melhor na região como um todo, e também para a gente evitar queimaduras, né, no paciente, de ficar ali sempre no mesmo lugarzinho, sem dar um descanso. Então, a hora que eu estou indo para os outros leques, aquela parte ali já começou a resfriar e a hora que eu volto já está mais seguro de eu fazer. Mas eu sempre conto por acúmulo de energia e não somente faço 5 passadas e acabo o procedimento. Sempre observo os sinais da pele, como eu já falei para vocês, que é muito importante e é o que mais vai resultar ali em questão das suas complicações. Tá? Então, a gente finaliza esse módulo agora, espero que vocês tenham gostado. Na prática vai ser também muito legal, eu vou falar um pouco mais sobre esses parâmetros e a gente vai partir para o nosso próximo módulo.